Os Raiders contratam alguns jogadores interessantíssimos nessa free agency e a gente vai estar analisando todos eles aqui no podcast de hoje, além de algumas trocas envolvendo jogadores interessantes que podem ajudar nosso time. E além disso, a gente vai falar muito sobre a novela que envolveu toda a troca do Maxx Crosby, né, que foi cancelada pelos Ravens. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje do Raider Nation Brasil Podcast, dia 24 de março de 2026. Vamos que vamos! Alô, Raider Nation Brasil, tá começando mais um podcast, falando tudo sobre futebol americano, sobre Las Vegas Raiders e tudo em PTR. Tamo de volta pro nosso terceiro episódio, que demorou um pouquinho pra sair, é verdade, mas a gente coletou muitas informações durante esse período, né? Vocês devem lembrar, quem ouviu aí, seja no YouTube, seja no Spotify, quem ouviu o segundo episódio do podcast, a gente estava se preparando para free agency, né? A gente comentou alguns jogadores que a gente queria, comentou sobre a possibilidade da troca do Max, e agora a gente tem isso tudo, eu diria que já bem concreto na nossa frente, né? Todo o desenrolar da free agency, todo o frenesi dos primeiros dias já se passaram, então a gente já tem uma ideia muito melhor do que está rolando. Bom, a gente tem muito assunto para falar aqui, né? A gente vai dividir em 3 blocos como a gente está acostumado, né? E vamos que vamos. Bom, galera, iniciando esse primeiro bloco aqui, então, a gente vai falar um pouquinho sobre as adições na free agency dos Raiders, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os jogadores que a gente trouxe, sobre alguns jogadores que a gente liberou e como isso pode impactar de imediato o nosso time. A gente foi muito bem nas movimentações, na minha opinião. O primeiro dia de free agency, a gente atacou com tudo, né, cara? A gente, não sei vocês, mas a cada meia hora, cada uma hora, eu olhava o Instagram, o Twitter, seja lá o que for, já vinha notificação nos grupos de WhatsApp também. A gente foi muito ativo, né? Já que a gente tinha o dinheiro que a gente tinha, né? Quase 100 milhões no cap space. Então vamos, sem mais delongas aqui, passar pelos jogadores. Eu vou destrinchar um pouquinho cada um, né? Eu fiz minhas anotações aqui, então por vezes eu vou olhar alguma informação ou outra, que assim, cara, eu vou ser sincero com vocês, a gente vai aqui, como eu falo sempre, né, cara, esse é um podcast de torcedor para torcedor, eu não vou, né, saber, eu não assisto todos os times, toda hora, todo momento, então eu não conheço todos os jogadores, conheço a maioria deles, mas informações no detalhe a gente vai conhecendo aos poucos e vai coletando informações. Meu papel aqui é traduzir muita coisa que vem de fora, mastigar muita coisa para todo torcedor do Raiders brasileiro ter esse acesso de maneira mais facilitada, tá? Então eu, como, né, tenho facilidade e tal no inglês, eu escuto muito podcast, muito conteúdo de fora e tô trazendo aqui pro Brasil de maneira mais mastigada, que a gente possa diluir, que a gente possa conversar e debater sobre, tá? Vamos lá. Então eu vou começar com o cara, né, cara? Quem ouviu o meu podcast número 1, meu podcast número 2, ele tava lá, e não vai ser diferente nesse episódio 3, tá? A gente vai começar com o Tyler Linderbaum, que ele foi, cara, a peça central, ponto-chave, na minha opinião, dessa virada, porque assim, era o jogador que eu tava com mais expectativa, numa necessidade nossa, né, extrema, que era a linha ofensiva, e a gente foi lá, meu irmão, e simplesmente colocamos 81 milhões no peito, no colo do Tyler Linderbaum. E, bom, cara, eu vou destrinchar um pouquinho, né? Foi um contrato de 3 anos, 81 milhões, sendo 60 milhões garantidos. O que isso quer dizer? É o maior contrato para um center atual. Mas não é só isso, cara. O Creed Humphrey, que é do Chiefs, ele tem um contrato atual de 18 milhões por ano. O Tyler está recebendo 27. É mais de 50% a mais do que o segundo colocado, né? E para um cara que é assim, top 3 na posição de center, tá? Top 3, top 5, né? Mas assim, cara, era uma necessidade gigantesca. Acho que o Raiders mandou muito bem, cara. Se você quer tirar um jogador top no mercado,
infelizmente você tem que gastar. E se você der um overpay, você tem que dar um overpay num jogador. Primeiro, é jovem, se eu não me engano ele tem 25 anos, tá? E o cara é muito bom, tá? Simplesmente, o cara é excelente. Ele foi draftado pelos Ravens em 2022 como a 25ª escolha geral, tá? No primeiro round. Tem quatro temporadas já em Baltimore, né? 66 jogos como titular. E assim, ele domina o jogo corrido. Os Raiders tinham muito espaço na folha salarial, né? Então, assim, pensando numa possível vinda do Mendoza, a linha ofensiva é prioridade. Então, assim, tem que trazer um pilar, sabe? A gente já tem o Colton Miller na esquerda, adiciona agora o Tyler como center. A gente tem o JPJ que, né, muitos assim, fãs da Raider Nation, né, gostam muito do JPJ, mas a verdade é que ele é um cara que se lesiona muito. A gente ainda está descobrindo se o JPJ é bom, se, né, onde ele joga, se é na direita, se é na esquerda. Eu acho que esse é um ano muito importante pro JPJ, eu tenho muita confiança nele, acho que ele vai agregar bastante também. Então a gente já tem 3 peças muito boas, mais 2 garotos aí, que é o Charles Grant e o outro que vai me fugir o nome claramente, mas enfim, cara, eu acho que ele entra pra somar e muito, sabe, nessa linha ofensiva. E vamos, Caleb Rodgers, desculpa, e vamos que vamos, cara. Eu acho que, assim, foi uma adição muito importante, tá? Vamos pra segunda, cara. A segunda contratação veio que eu comentei bastante nos outros podcasts, né, a mudança do Rob Leonard, que é o nosso coordenador defensivo, para uma mudança de jogo de 3-4, e que isso valorizava muito a posição do linebacker, né? Nesse draft, a gente tem uma gama de linebackers para a gente draftar, e eu tenho quase certeza que a gente vai draftar pelo menos nos 3 primeiros rounds algum linebacker. Mas os Raiders, o John Spytek falou: não, chega, eu quero o linebacker top aqui. A gente comentou bastante sobre o Devin Lloyd, mas os Raiders trouxeram um que eu citei até no último podcast, que é o Nakobe Dean do Philadelphia Eagles. Mais um cara, bem jovem, assim, tem 25 anos, e é um cara, apesar de jovem, tá naquela meia idade, né, que é o primeiro grande contrato. Então é um cara que, já rodou num time campeão, sabe, um time bastante experiente. É um contrato inteligente, que é um contrato de 3 anos, 36 milhões com 23 garantidos. Então chega mais um cara assim, com, sabe, muito gás. Posso até falar uns números dele na carreira, né? 47 jogos, 27 como titular, cresceu muito nos últimos anos e tem uma pressão legal ao QB, né? 11 pressões, 40% aí. E ele é bom até na cobertura, sabe? Tem um passe rating aí permitido de 81.3. Assim, ele é um cara muito completo, sabe? É um garoto de Georgia. Eu já vou falar um pouco mais sobre Georgia mais pra frente nesse episódio. E o que ele traz assim pro Raiders, né? É uma melhora assim, imediata no corpo de linebackers, que a gente perdeu basicamente todo mundo, como eu já falei no episódio anterior. E assim, ele é muito bom na cobertura, que eu não aguentava mais essas bolas pelo meio, né? O Travis Kelce morto conseguia jogar bem contra a gente. E cara, além de ajudar no pass rush, né? Eu acho que o Rob Leonard vai combar alguns esquemas muito interessantes. Essa é a minha expectativa, né? De blitz. Então eu vejo esses linebackers, eu já imagino uma melhora muito grande no nosso meio de apressar o passe, sabe? Seja o Max Crosby alinhando por dentro, por fora. Mas é isso, cara. Ótima adição aí dos Raiders, o Nakobe Dean. E para somar ainda mais com esse corpo de linebackers, veio o Quay Walker, né, dos Packers. E ele foi engraçado que eles foram anunciados quase que ao mesmo tempo pelo Adam Schefter, né? Bom, ele assinou também um contrato de 3 anos, muito parecido com o Nakobe Dean, 40 milhões, 28 garantidos. E o engraçado, cara, os dois são de Georgia, né? Eu acabei de falar. Essa dupla, ela veio de Georgia, ela foi campeã lá em Georgia. Então eles têm um entrosamento legal para uma posição que é a mesma. Então, muito interessante essa sacada, assim. Acho que teve um peso, sim, na decisão de trazer os dois.
Para quem tava, né, namorando ali um Devin Lloyd, chegar dois para contribuir, sabe, que são um pouco mais baratos, mas assim, tem um contrato ainda salgado. Eu acho que foi muito inteligente do Spytek para ter um corpo bem interessante de linebackers, né? E aí em 25 ele foi muito bem, assim, teve 128 tackles, é um cara que tem... até anotei essa taxa aqui, cara, que eu acho que é muito importante pra gente. Vocês vão até dar um riso do lado daí, porque olha a taxa de missed tackles dele, né, que é o tackle perdido, 4,5%. Cara, eu olho pra defesa dos Raiders, eu vejo assim uma facilidade enorme dos wide receivers, do running back de passar, né? A quantidade de missed tackles que a gente tem é gigantesca. E assim, eu espero que o Quay Walker entre assim de uma maneira que a gente melhore muito nesse quesito, tá? São caras, como eu falei, são caras jovens. Esse também é jovem, tem 26 anos. E, pô, cara, tem uma disciplina, sabe? Não costuma cometer falta, não costuma ser encrenqueiro. Então eu tô enxergando contratações muito, muito boas, pensando no futuro, com contratos inteligentes de 3 anos. Eu gostei também dessa adição. Mas agora um que a gente repatriou, né? A gente comentou isso no último podcast também. Trouxe um top 5 de jogadores que poderiam voltar, que seriam boas adições. O primeiro deles foi o Malcolm Koonce. O Koonce, por que eu acho que ele voltou, né? Eu vou citar isso mais pra frente também, mas ele voltou antes da troca do Maxx Crosby e Millar, né? Então, assim, você trazer o Malcolm Koonce como rotação por mais um ano, né? O contrato dele é de 1 ano, 11 milhões. Então, assim, o Rob Leonard já tem familiaridade com o Koonce. E assim, cara, o jogador ano passado estava voltando de lesão. No final da temporada começou a jogar melhor. Então, acho que o Rob Leonard deve ter colocado na mesa tudo isso, sabe? Fala, cara, vamos dar mais um ano para ele, vamos deixar aquele ano de contrato, né, pro cara se provar, ver se vale a pena e tal. Eu acho que esse modelo de jogo de 3-4 pode beneficiar o Koonce também, e vamos esperar. Tô com uma expectativa boa com o Malcolm Koonce também. Não acho que ele seja um dos pilares, mas eu acho que para rotação é excelente. Vamos ver se ele tem um crescimento grande esse ano também. Agora mais um que foi o Kwity Paye, né? Pensando também na troca, na falha troca do Maxx Crosby, né? A gente trouxe o Kwity Paye, que é um defensive end também. Mais um contrato, cara, 3 anos, 48 milhões, 32 garantidos. Então, são contratos grandes? São, mas são jogadores jovens, são contratos que dá pra sair em 2 anos, sabe? E não é um rebuild rápido, vai ser um rebuild no tempo que é pra ser, equilibrado, sem pressa. Então, assim, mais uma adição muito boa, né? Alguns outros Eds já tinham saído do mercado no momento que a gente trouxe o Kwity Paye. Acredito que a gente tenha tentado também, que foi o Boy Mafe, foi o Odafe Oweh, que a gente trouxe aqui também no podcast. Então, assim, eu acho que vai agregar muito nossa defesa. Eu acho que tem tudo para sair da água pro vinho para essa temporada. Muitas adições boas aí. Eu comentei sobre o Malcolm Koonce também, e agora eu vou falar um jogador que retornou e que merecia muito esse retorno. Estava no top 1 também nas nossas menções, que é o Eric Stokes. Tá de volta nos Raiders, ele queria ficar, os Raiders queriam ele. Foi um contrato também de 3 anos, 30 milhões, com 20 milhões garantidos. E assim, ele se provou ano passado, acho que ele merecia essa chance. Tá aí agora com um contrato nos Raiders para ser um cornerback titular, de repente o cornerback 1 ou 2, vamos ver. Mas a princípio acho que é o 1 mesmo, tá? Ele tem talento, cara. Eu acho que ele no esquema certo, ele pode render ainda mais com os Raiders. E para adicionar nesse corpo de cornerbacks, né, a gente fez uma troca, cara. Fez uma troca para adquirir o Taron Johnson, que era um cornerback dos Bills. Ele tem 29 anos, um pouquinho mais velho que essa média de jogadores que a gente está pegando. Mas ele é um corner, cara, que é considerado assim, elogiado por muitos quarterbacks. Eu acho que, se eu não me engano, foi o Ryan Fitzpatrick, numa entrevista recente, que
foi o jogador mais difícil que ele enfrentou, assim. E ele citou o Tyron Johnson, justamente porque o Tyron Johnson é um dos melhores nickel corners da liga, né? Então, aquela função de meio de campo para ele, assim, ele faz com muita naturalidade, né? E a gente pegou, basicamente com a troca, a gente pegou o contrato que estava com os Bills, né? De 3 anos, 30 milhões, com 17 milhões garantidos, que é basicamente o modelo de contrato que a gente está adotando para quase todos esses jogadores, né? E qual foi o valor dessa troca, né? Os Raiders receberam Tyron Johnson, mais uma pick de 7ª rodada, que é a 228, e os Bills receberam uma pick de 6ª rodada, que é a 182. Então a gente desceu aí basicamente uns 40 e poucas picks, né? Mas assim, eu acho que foi uma adição. Os Bills iam já se livrar do Tyron Johnson, mas os Raiders foram lá, fizeram a troca antes disso para garantir que eles conseguissem o jogador. E assim, é um nickel corner imediato nos Raiders, titular. Vai ser uma peça-chave aí para vigiar o meio do campo, marcar alguns tight ends. E vamos ver. Ele foi All-Pro em 2023 também. E é um cara assim, físico, experiente, assim, tem tudo para agregar também. Falando agora um pouquinho sobre o ataque, né? A gente contratou também o Jalen Nailor. E quando isso rolou, eu falei, cara, quem? Jalen Nailor? E aí eu fui fazer minha pesquisa, né? O Jalen Nailor, a gente fez um contrato, adivinha, para surpresa de todos, 3 anos, né? 35 milhões, 23 milhões garantidos. E assim, cara, justamente por eu não conhecer, cara, é uma contratação, não só eu, né? Muita gente, pelo que eu vi nos grupos aí também, é uma contratação assim, sabe, abaixo do radar. Eu acho que se eu fosse um general manager nessa free agency, eu também não faria um splash em algum wide receiver. A gente tinha aquele menino do Colts, que me fugiu o nome agora, tinha alguns outros jogadores, mas nenhum me saltava os olhos, sabe? Eu vi essa movimentação como uma movimentação muito interessante, né? Eu gostaria do Rashid Shaheed, por exemplo, que eu cheguei a comentar, mas eu entendo que foi difícil de trazer, né? O Seahawks quis ele de volta, e o Spytek foi lá e sacou o Jalen Nailor, cara, que estava no Minnesota Vikings, Minnesota sofreu um pouquinho com o quarterbacks na temporada passada, mas ele foi um dos que salvaram, assim. E ele não teve muitas recepções, não teve muitas jardas, teve, deixa eu ver aqui, 57 recepções nas últimas 2 temporadas, 858 jardas nas últimas 2 temporadas, mas em 2025, que foi ano passado, ele teve uma média de 15,3 jardas por recepção. Então é um cara que vai esticar o campo de verdade, sabe? E foi uma bola de confiança do McCarthy. E assim, ele tava em todas as bolas, go routes, ele participava, sabe? Um jogador muito interessante. Eu acho que ele mostrou eficiência, mostrou explosão, e tá no bolo, cara. Assim, eu acho que nosso time esse ano, em relação ao wide receivers, a recebedores em si, vai ter o Brock Bowers como peça-chave, vai ter o Big Mike, que é o Michael Mayer, ali complementando. Big Mike eu acho que também é excelente jogador, falta um pouquinho de envolver ele nas estratégias de jogo, de ataque. Acho que os dois dão um caldo muito bom para recebedores. E agora, como em relação ao wide receiver, vai ter muito jogador que seria um wide receiver 2, 3 no elenco. Não vai ter aquele cara wide receiver 1. Inclusive eu acho que não tem esse cara no draft, nas nossas picks, tá? Então eu acho que a gente vai segurar Jalen Nailor, Trey Tucker, Jack Bash, Dante Thornton, sabe? A gente vai testar esses caras. A gente está em um rebuild, então a gente vai colocar eles em campo, vai ver quem presta mesmo, quem a gente vai manter para o nosso futuro, quem sabe. Então eu acho que foi uma jogada interessante. E cara, quem sabe, cara, eu fui olhar, os torcedores do Vikings todos estavam decepcionados demais que ele saiu do time, mas já estavam vendo essa movimentação, já esperavam que ele fosse sair, mas todos os torcedores falaram muito bem do Jalen Nailor. Vamos ver, pode ser uma contratação abaixo do radar aí, mas que dê muito certo, quem sabe. E aí os Raiders foram lá e definiram um jogador que definiu uma posição. QB? Não. Kicker, cara. A gente vai trocar de kicker.
Fico um pouco triste, tá? Que eu gostava do Daniel Carlson. Gostava do Daniel Carlson junto com o AJ Cole, achava uma ótima parceria. Os dois eram bem, assim, bem bons, né, cara? O AJ Cole continua sendo um dos melhores na sua posição de punter. E o Daniel Carlson, que é era o kicker do Raiders, estava em fim de contrato, estavam em 2025 ele teve um ano, né, para definir, que era o último ano de contrato. Se jogasse bem ia renovar, mas não foi muito bem ano passado, né? Então foi definitivo para essa troca. A gente trouxe o Matt Gay, que, assim, foi um contrato de um ano. Matt Gay já tem uma certa idade, jogador de 31 anos. Não é uma solução a longo prazo, tá? Assim, a gente vai se livrar aqui agora do Daniel Carlson, mas eu vejo o Matt Gay como uma ponte. Acho que tem boas chances da gente draftar um kicker essa temporada, seja nos rounds finais, seja no pegar alguém livre. Vamos ver. Mas é uma contratação, né, que é uma troca de posição aí. A gente tá com bastante tempo com o Daniel Carlson. Vamos ver aí se a gente ou passa mais ou passa menos raiva com o Matt Gay nas próximas vezes. Mais um jogador que a gente trouxe foi o Thomas Booker, né? Defensive tackle, que a gente trocou por ele na última temporada. Foi a troca envolvendo o Jacorian Bennett na época. A gente deu pro Eagles e pegou o Thomas Booker. Defensive tackle com boa rotação, assim, jogou bem ano passado. Não foi uma peça que a gente via assim que, pô, cara, tem que se livrar desse cara, sabe? Jogou todos os 17 jogos, 13 como titular. E assim, produziu de forma consistente, sabe? No miolo da linha, com tackle, com QB hit. Evoluiu também bastante, né? Foi evoluindo aos poucos, assim como o Malcolm Kuntz foi fazendo ao longo da temporada. E mais uma vez, cara, é um cara que o Rob Leonard conhece, né? Tem ali, já conhece o sistema defensivo, né? E assim, ele é um cara que virou titular imediatamente, assim que chegou no ano passado, né? Então ajuda a manter essa continuidade. Tem um entrosamento com o Max Crosby, com o Rob Leonard. E assim, já jogou com o Nakobe Dean em Filadélfia, né? Então tem aquela química ali envolvendo os linebackers. Eu acho que pode ser interessante mais essa chance para o Thomas Booker. A gente movendo agora para a linha ofensiva, tem o Spencer Buford. Esse, sinceramente, cara, a partir de agora eu vou falar de jogadores que eu não estou muito animado, mas que, sim, né, a gente precisa de depth, né, que é jogadores reservas, jogadores que, pô, se o titular machuca, entra esse. Então a gente trouxe o Spencer Buford, que é um guard que veio do 49ers. Sim, foi barato, um ano, 3 milhões, sabe? Chega então para dar profundidade no interior da linha. Acho que a gente precisa realmente. Não é um cara que chega para ser titular, mas é um cara para compor ali. Vamos ver se é melhor dos que os que a gente já tinha, que aí sim eu acredito que deva ser. Tem o Olube, né, que é um linebacker, também um ano, 1 milhão. Foi um reforço básico para Special Teams. Trouxemos também o Connor Hayward, né, que é o fullback, contrato de 2 anos, de 4 milhões e meio, né? O Spartak já estava de olho num fullback. Esse é um jogador que estava no Pittsburgh Steelers, e assim, Clint Kubiak vai utilizar ele de alguma maneira para ajudar o Ashton Gent, né, no jogo terrestre. Então vamos ver, temos um fullback de novo agora. Temos também o Derek Young, que é um wide receiver, 1,8 milhões, e é um cara, wide receiver de profundidade, vai contribuir muito no Special Teams, mas não é nada que a gente vai olhar como recebedor muitas das vezes, tá? Ele tá ali mais para profundidade, bloqueador, retornador. Então vamos ficar de olho no Derek Young também. E agora, cara, uma troca que foi a troca, assim, de um jogador que saiu dos Raiders, né? O jogador que saiu, troca bombástica, não é o Max Crosby, é o Geno Smith. O Spartak conseguiu trocar o Geno Smith. Incrível. Um pouco antes da gente se livrar do Geno Smith, né, a gente conseguiu uma troca com os Jets. Então o Geno Smith vai para os Jets. A gente recebeu uma escolha de 6ª rodada, pick 208, e os Jets receberam a escolha de 7ª rodada mais o Geno Smith. Foi aquela chamada pick swap, né?
e os Jets ficam com o Geno Smith. Muito obrigado, New York Jets, vocês me fazem feliz hoje. E a gente subiu na verdade 20 slots no draft. E basicamente, cara, é isso, tá? É isso de movimentação. Tá sendo um episódio um pouquinho maçante, né? Eu tô trazendo um destrinchado aí de cada jogador. Mas é isso, cara. Eu acho que é importante, quem não conhece, né? Eu também não conhecia alguns aqui. Fui procurar saber, me interessei. Acho legal a gente estar por dentro de quem chegou e acompanhar que durante essa temporada o locker room vai estar totalmente diferente e a gente tem que estar de olho aí. Então é isso, galera. Vamos pro segundo bloco. Vamos que vamos. Pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Bom, galera, vamos falar agora da novela, né? Da fofoca da vez, que foi a troca envolvendo Maxx Crosby para os Ravens, cara. O que aconteceu? Acho que todo mundo já tá ciente da situação, né? Os Raiders conseguiram uma troca pelo Maxx Crosby, conseguiram algumas trocas, na verdade, mas optaram por ir com os Baltimore Ravens. E eles ofereceram 2 escolhas de primeira rodada. A gente discutiu muito sobre o valor dessa troca, né? O que a gente achava. Fizemos até uma votação, né? Do que cada um faria nesse lugar. E, cara, justamente a que fazia mais sentido, né? Que era o limite, na nossa opinião aqui, que eram 2 escolhas de primeira rodada, foi a que aconteceu, cara. O Spider conseguiu 2 escolhas de primeira rodada pelo Maxx Crosby, que foi a número 14 desse ano e a pick do ano que vem dos Ravens. Mas para surpresa de todos, né, cara, assim, primeiro de tudo, né, dia 6 de março, sexta-feira, às 9 da noite, anotei aqui passo a passo, cara, incrível aqui. O Crosby, né, foi notificado que seria trocado para os Ravens e tal, e tudo foi postado, a gente ficou sabendo e tal. E é isso. Troca bombástica. 2 escolhas de primeira rodada, número 14. A gente já tava começando a pensar. Aí durante o final de semana a gente começou a pensar: caramba, vamos selecionar quem? Troca valeu a pena. Perdemos um cara que é quase um ídolo da franquia, né? Tinha tudo a ver com a nossa identidade, mas a gente ganhou 2 escolhas de primeira rodada. Muito bom. Calma. Calma, não se precipitem. Porque durante o final de semana, cara, no decorrer do final de semana, iniciou a Free Agency também. Nossa, ainda teve isso. Iniciou a Free Agency. A gente saiu contratando todo mundo, né? Pô, vamos se livrar do contrato do Maxx Crosby. A gente tem que trazer alguém como resposta. Trouxemos o Quiripay, né? Trouxemos o Malcolm Kunz de volta. Trouxemos também 2 linebackers. Gastamos uma grana. Porque, assim, os Raiders já estão considerando o Maxx Crosby lá em Baltimore, sabe? O Max, inclusive, no Instagram, tava postando, cara, viagem pra Baltimore, anunciou, ele tem um podcast que é chamado The Rush, ele anunciou no podcast, né, meio que fez uma despedida pra Raider Nation, falando o quanto ele sentia por esse movimento, mas sentia que era necessário para ambos os lados e tal. E, assim, depois do primeiro dia da Free Agency, né, que foi no dia 9, que foi o dia de abertura lá do Legal Tampering, no dia 10 à noite a gente ficou sabendo através do Instagram e do Twitter dos Raiders que essa troca tinha sido cancelada. Basicamente os Raiders divulgaram assim: os Ravens desistiram do acordo. E assim, primeira vez que eu olhei aquilo eu fiquei chocado, mano. Cara, como assim desistiram do acordo, cara? E assim, depois que a gente foi descobrindo mais detalhes, né, a gente viu que alguns tinham uma visão e outros tinham outra, né? Uns defendendo os Ravens, outros defendendo os Raiders. Mas, cara, sinceramente,
aqui o podcast do Las Vegas Raiders, não tem como ficar do lado de Baltimore dessa jogada, cara. Eles fizeram basicamente um acordo de cavalheiros com os Raiders, pela troca, anunciaram. Chegou no momento, cara, até pela reação da torcida, tá? Todo mundo tava falando, cara, movimento perigoso, 2 escolhas de primeira rodada, sendo uma delas que é a pick 14, que é uma pick relativamente alta. Será que vai valer a pena? Jogador de 31 anos, tem o Trey Hendrickson livre no mercado. Então, eu acho que tudo isso implicou, mas o Baltimore Ravens, eles alegam, né, que os exames médicos não tinham sido feitos ainda. E assim, fica muito fácil, porque o Max, ele tá se recuperando ainda de uma cirurgia, ele já tá praticamente pronto, né, fazendo tudo o que se deve fazer, mas em relação a exame, ele não vai passar se fizer o exame agora, sabe? Ele tá 100%, ele vai, pode ter certeza que ele vai com sangue nos olhos essa temporada para mostrar que ele tá inteiro, porque ele tá. A questão é o momento que foi feito esse exame. Se ele faz esse exame daqui a 2 meses, de repente não ia dar nada. Mas assim, o exame sendo agora, com certeza ia dar algum efeito, sabe? Então, assim, eu acho que Baltimore foi muito sujo nesse negócio. Acho que eles esperaram ouvir a reação dos torcedores, a reação de toda a mídia, para poder puxar o tapete do Raiders, basicamente, sabe? Então, tanto que os Raiders anunciaram essa volta atrás dos Ravens, e no dia seguinte, cara, os Raiders assinam com o Trey Hendrickson, sabe? Um contrato muito parecido com o que ia ser o Max Crosby, 4 anos, 112 milhões. Então eles cancelam a troca numa noite e fecham com outro edge rusher na manhã seguinte. É complicado, é difícil acreditar que foi só uma questão médica, sabe? Então, isso que aconteceu, sabe? Crosby já tava em solo dos Ravens e cara, teve que voltar com o rabo entre as pernas no dia seguinte. Na manhã seguinte ele já tava no prédio dos Raiders, e ele postou também, cara: "Everything happens for a reason." Tudo acontece por uma razão. Eu sou um Raider e eu tô de volta. Basicamente é isso. E cara, depois que aconteceu isso, como ele já tava muito triste, eu acredito, tá? Por sair dos Raiders, eu acho que ele, cara, ele caiu a ficha. Ele é um Raider, sabe? Ele vai ficar aqui até se aposentar. Ele vai tentar fazer a reviravolta aqui. E, sinceramente, se ele fizer o mínimo de... Assim, ele já faz mais do que o mínimo, claro, né? Mas se ele ficar aqui e os Raiders derem a resposta pra ele, cara, de assim, ganhar um jogo de playoff, sabe? Ele vai virar um ídolo dessa franquia gigantesco. Apesar de toda essa questão de ter saído, ele quis sair, mas eu sinceramente acho que é do jogo, cara. Você quer estar num time melhor, os Raiders também queriam as picks, cara, sinceramente. Um jogador de 31 anos, 2 picks de primeira rodada, eu acho que foi interesse mútuo aí dos dois. Os dois viram a oportunidade e agarraram. Então, assim, eu vejo essa volta como totalmente natural, não pelo que aconteceu, mas a postura dele tem que ser de uma postura natural, assim como a dos torcedores em relação a ele, é a minha opinião. E assim, os Raiders foram totalmente transparentes, sabe, éticos, não anunciaram, assim, anunciaram na verdade a desistência dos Ravens imediatamente. Eu acho que Baltimore só criou um precedente para eles horrível, assim, mas isso de fato não vai mudar muita coisa, sinceramente. Eles vão sair impunes em qualquer situação, assim. Outras equipes podem olhar, fizeram aquilo com o Raiders, mas será que não vão trocar só por causa disso? Eu acho que não. Acho que não vai ser um impeditivo. Claro que vai ter aquele frio na barriga, mas enfim. Bom, no final das contas, cara, os Raiders ficam com o seu melhor jogador, basicamente, dos últimos 5 anos, sabe? E assim, tendo todos os jogadores que a gente trouxe na Free Agency, mais o Max Crosby, o salto da nossa defesa é absurdo, tá? Não tô falando que a gente vai, vamos ganhar 12 jogos, não. Cara, se a gente ganhar 7 jogos, se for um ataque complementar à defesa, uma defesa complementar ao ataque,
a gente ganha muito mais jogos do que a gente ganhou na temporada passada. O que aconteceu na temporada passada? A defesa fazia o básico, o ataque não pontuava. Na verdade, na temporada passada o ataque não pontuou em nenhum jogo praticamente. Mas, assim, um ataque complementar, que a defesa faz o mínimo e o ataque faz o mínimo, a gente já ganha muito mais jogos do que a gente vem ganhando ultimamente. E bom, depois dessa movimentação toda, né, pesada na free agency, com essa volta do Max Crosby, né, quanto que a gente ficou de cap space? A gente não tinha 90 porrada de cap space, a gente agora tem 24 milhões de salary cap, né? A gente ainda tem alguns buracos para fechar nesse elenco, mas esses 24 milhões provavelmente vai ser uma contratação pontual, aqui ou ali, alguma oportunidade que pintar, e também para os jogadores que vêm do draft, claramente, né, que vão vir aí mês que vem. Então, assim, esse valor eu tirei do Spotrac, né, quem quiser consultar, também no Pro Football Network, tem tudo lá, destrinchadinho. E bom, lá inclusive, cara, dois sites legais aí para indicar, né? O Spotrac e o Pro Football Network. Quem não conhece, você consegue colocar os Raiders lá, consegue colocar, por exemplo, quanto o Tyler Linderbaum vai pesar no contrato esse ano, quanto ele vai pesar no contrato o ano que vem. É interessante isso. A gente até num podcast futuro posso abrir alguns jogadores aqui pra gente dar uma olhada. Mas é isso, cara, só uma dica. E, cara, sobre Max Crosby, sobre essa novela toda, é isso. Eu não vou me estender muito mais não, porque o Crosby agora volta a ser um Raider e nosso time fica melhor com isso, sabe? A gente tem agora um dinheirinho aí para trazer os jogadores do draft, para fazer uma contratação ou outra, um running back reserva. Então, cara, é isso, vamos que vamos. Eu acho que esse ano tem tudo para ser um ponto de virada muito importante pra gente, falou? E agora, cara, entrando no bloco 3, a gente vai, como sempre, trazer algumas mensagens da galera, ver o que vocês estão pensando e fazer uns comentários em cima. Então partiu o bloco 3. The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Bom, galera, aqui no bloco 3 a gente vai trazer duas mensagens de vocês. Só reforçando aqui, cara, o bloco 3 é importante para nossa interação. Eu peço muito que vocês mandem, mesmo que, assim, pode mandar o que tá na cabeça de vocês, sabe? Não precisa ser o tema do podcast. Pode mandar, cara, por que vocês começaram a torcer pro Raiders? Pode mandar um elogio, uma crítica ao podcast. Fica à vontade, de verdade. E vocês podem mandar o comentário pelo Spotify, que eu vou estar olhando, pelo YouTube ou até pelo meu celular, cara. Quem não tá no mesmo grupo aí que eu tô compartilhando o podcast que eu vou falar o número aqui, é o 21 9648 50 188, 21 9648 50 188. E pode mandar, cara, pode mandar mensagem. Quem quiser mandar um áudio, manda áudio também, que eu vou colocar aqui na voz de vocês diretamente, e a gente faz um comentário, vai conversando. E o primeiro comentário, cara, veio do YouTube. Na verdade, os dois comentários dessa vez estão no YouTube. O primeiro deles é do Rodrigo Valente. Abre aspas aqui pro Rodrigo. Excelente conteúdo, mano. Seu podcast me animou a voltar a acompanhar o time mais de perto. Quanto à prioridade, acho que devemos pegar o Fernando Mendoza no draft, nem que fique no banco no seu primeiro ano para aprender, pois também é complicado jogar o moleque atrás dessa OL tenebrosa. Às vezes você quebra um QB jovem assim, fisicamente e mentalmente. E gosto muito do Crosby, acho complicado se livrar dele assim. Ed é uma posição bem escassa e depois de achar outro, é foda. Depois de trocar o Mac, tivemos muita sorte de encontrar alguém como o Crosby no 4º round em 2019, mas desde então não veio mais ninguém, e eu tô contigo 100%, meu padrinho, porque é o seguinte, a gente teve a oportunidade do Tyree Wilson, a gente teve a oportunidade do Clelin Ferrell, todos assim no top 10, e assim, o Crosby lá como você falou, né, lá embaixo no draft foi quem deu mais certo, sabe? Não é uma ciência exata, e é o que você comentou antes de toda essa novela, né? Acredito eu. E, cara, ter o Crosby no nosso time fica imediatamente melhor. Então, são duas picks ou Crosby?
Bom, questão de salário, a gente vai acertar no draft, não é uma ciência exata. Vamos, já que a gente ficou com o Crosby, vamos torcer por ele, vamos torcer pelo time. Eu acho que ficou numa boa. E quanto ao primeiro comentário que você falou aqui, cara, sobre o Fernando Mendoza, né? Nem que fique no banco no seu primeiro ano para aprender. Eu fico com a pulga atrás da orelha assim, cara, não queria ver esse garoto no banco, entendeu? Mas eu entendo se for necessário. Inclusive, vai ser uma discussão para o nosso próximo podcast. Você já me ajudou a largar essa deixa aqui, porque eu quero discutir com vocês, cara. Será que a gente precisa trazer um QB experiente para ficar como titular ou como mentor pro Mendoza? Quem vocês trariam, sabe? Tem alguns nomes no mercado, quem são esses nomes? Já ouvi ventilado aí o Kirk Cousins. Será que a gente vai trazer o Kirk Cousins para ficar com o Mendoza? Será que o Kirk Cousins quer ser mentor do Mendoza? Então são coisas pra gente discutir. Aidan O'Connell é esse cara, ele já estaria pronto para, sabe? Eu não sei o que os Raiders vão fazer, sinceramente, e acho um tópico muito interessante pra gente estar debatendo mais pra frente. Vamos ver o que a gente faz, cara. Eu também não ligo se ele ficar no banco, mas eu sinceramente gostaria que no training camp ele já estivesse mostrando para que veio e seja titular, sabe? Mas se realmente ele mostrar que não tá pronto, cara, então não tá pronto. Com certeza o Spytek, Tom Brady, o pessoal Clint Kubiak que vai avaliar isso aí muito bem. Segundo comentário aqui do Lucas, cara. O Lucas mandando mais um comentário e ele mandou a ordem dele de prioridade pro Raiders, né? Ele mandou OL, linebacker, edge, cornerback e wide receiver, né? Aí ele mandou aqui ainda: se a gente tiver um jogador médio e uma linha ofensiva boa, dá jogo. Vide Eagles, Packers e Broncos, na minha opinião. Se você não tem uma OL, literalmente seu QB morre e nem running back consegue correr. Vide Raiders e Bengals. E sobre a defesa no geral, se o Crosby sair, fudeu. Se quando os Spillane saíram deu merda, imagina o Crosby. Defesa ganha Super Bowl e os Seahawks, Eagles e Broncos já nos mostraram isso. Bom, fica tranquilo, meu parceiro, que o Crosby ficou no caso. E bom, é o que você falou, cara. Nossa defesa melhorou demais. Espero que mostre essa evolução em campo, né? A gente tem que esperar para ver. Não vamos se iludir aqui só com o nome de free agents, que a gente já fez muito isso. Mas eu tô gostando muito dos contratos, da maneira que eles foram feitos, dos nomes que são jovens. E sobre a linha ofensiva também, né? A gente trouxe o nosso pilar aí. Agora é endereçar outras posições no draft, ver o crescimento dos nossos jogadores, de repente trazer mais um aí para composição. Vamos ver o que a gente faz. E vou falar um top 3 aqui do que você falou: linha ofensiva, linebacker e edge. Bom, o Max ficou, trouxemos Kwity Paye, trouxemos alguns linebackers, trouxemos Tyler Linderbaum. Eu acho que o Spytek está junto com a gente nessas necessidades, e como não é um rebuild de uma temporada, cara, pode ter certeza que o wide receiver a gente vai estudar durante essa temporada, os que a gente tem. Temporada que vem vai mirar um wide receiver 1. Então é um crescimento devagar, mas é um crescimento da maneira correta. Já falei muito isso aqui também. Eu prefiro muito mais fazer da maneira correta, da maneira sem dar overpay em jogador velho, sabe? Sem, Antônio Brown, vamos pegar Antônio Brown, Davante Adams. Não, cara, vamos pegar os jogadores jovens, contrato 3 anos. Eu acho que é o ideal. E você foi muito bem aqui, né, cara? A gente tem que ter uma OL muito boa e uma defesa mediana, cara, que não precisa ser aquela defesa, não precisa ser nem aquele QB. A gente precisa daquele feijão com arroz para estar brigando sempre e ter um crescimento contínuo. Beleza, rapaziada? Então esse foi o episódio de hoje, cara. Espero que vocês tenham curtido aí. Mandem um comentário de vocês, cara. Manda mensagem, manda o áudio. Fica à vontade. Já dei o contato do meu celular aí. Pode ficar à vontade, pode perturbar. Que, cara, o podcast só fica melhor com a interação de vocês. Falou? Bom, a gente se vê no próximo episódio. No 4º episódio a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aí que o
qual é o seu nome? Rodrigo trouxe aí pra gente da questão do QB experiente. A gente vai trazer algumas opções no draft também de jogadores relacionados às nossas necessidades, né? E vamos que vamos, rapaziada. Obrigado por ouvirem aí o podcast, seja no YouTube, seja no Spotify, e tamo junto.